Olá, amados, a paz de Arruxa. Hoje, dia 19 de julho de 2019. Eu ia até gravar o vídeo amanhã, né, amados? Mas não dá. Não dá porque o que o Leandro Quadros colocou naquele site, não dá, né? Então, vamos aqui voltar e dar continuidade. Vou colocar aqui de novo a parte que a Arruxa falou do dízimo, tá? De Mateus 23, que esses líderes religiosos falam que ele deu ordenança de dar o dízimo, tá certo? Então vamos voltar aqui só nessa parte desse versículo para gente dar continuidade. Veja. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos! Então vocês vejam, ele disse, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, como eu já expliquei no vídeo anterior, né? Deixa eu até dar aqui meu like, né? Porque esse vídeo aqui é muito revelador, esse filme. Então tá aqui meu like dado, né? Não sei nem quem botou esse... Vamos ver aqui. Gilmar Rosane, né? Show! Meu like tá aí dado aí pro Gilmar, tá certo? Desse vídeo maravilhoso, né? Mostrando a mentira desse sistema religioso. Então, veja, amados. E a Arruxa, ele ainda estava vivo. Então, ele não podia, acabar com a lei ali. Ele cumpriu o que foi escrito para ele cumprir, tá certo? Por isso que ele disse, vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas, tá certo? Então, vamos aqui ver o que ele botou aqui. Jesus aconselhou sim a dar seu dízimo em Mateus 23. Mentira. Ele não aconselhou. Ele disse para eles que eles dão o dízimo do coentro, da hortelã, veja. Aí aqui ele botou o versículo. Veja, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas, não negligenciar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, o dízimo. Só que quando ele disse sem omitir aquelas que é o dízimo, ele estava dizendo isso porque ele ainda não tinha sido morto, sacrificado no madeiro. Então ele não podia abolir o dízimo. Ele aboliu a lei quando ele morreu no madeiro, tá certo? Por isso que ele disse isso. Aí ele disse aqui, e se ele aprovou a prática de dizimar, e se ele disse em João 13:15 que devemos seguir o exemplo dele, não resta dúvidas de que dizimou. Vamos ver aqui João 13:15, o que está escrito? João 13:15, né? João 13. Ele sempre aqui, ó, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Vocês vejam bem. Aí eles estão pegando esse versículo que a Arruxa falou essa palavra dele e que eles estão dizendo que a Arruxa deu o dízimo. Então a pessoa tem que seguir o exemplo dele e dar o dízimo também, né? Agora vamos ver aqui uma coisa. Vamos lá. Versículos bíblicos de que Jesus deu o dízimo. Deu o dízimo. Versículo sobre dízimo. Vamos ver? Ó, versículos sobre dízimo, os 40 melhores versículos. Os 40 melhores versículos sobre dízimo, os 40, tá? Ó. O primeiro dízimo, Gênesis 14, 19 e 20. E abençoou e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Quem deu o dízimo? Abraão. O dízimo de Jacó. Ó. E Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço,
e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der, certamente te darei o dízimo. O dízimo entra na lei. Levítico 27, 30, 34. Olha, o dízimo entra na lei, então o dízimo o dízimo é lei. Veja bem, o dízimo entra na lei. Ó, também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Tá falando de dinheiro aqui, amados? Vocês vejam bem. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto como o outro santo serão resgatados. Bom, enfim, eu vou até deixar esse link aqui na descrição, tá? Os dízimos eram destinados aos levitas. Eis que os filhos de Levi tenham dado todos os dízimos de Israel por herança. Veja, eram destinados aos levitas, eram destinados aos líderes religiosos hoje? Eles são levitas para receber dízimo? Ó, é ordenado os dízimos aos levitas. Vou deixar o link na descrição. Onde devemos dizimar. Mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscarei para sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias, os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Veja, os vossos dízimos são alimentos. Dízimo de todo fruto. Deuteronômio 14, 22. Ó, certamente darás o dízimo de todo fruto da tua semente, que cada ano se escolher no campo. Ó, o dízimo deve ser proporcional. Tá, vamos lá. Dízimo usado para ajudar órfãos, viúvos e peregrinos. Deuteronômio 26. Novamente, o dízimo é usado para ajudar órfãos, viúvos e peregrinos. Deuteronômio 14. Ó, o dízimo é ordenado para o povo de Jerusalém. Os dízimos generosos de Israel. Exemplo da doação proporcional. Dízimo usado para sustentar os levitas e o templo. Vamos ver isso aqui. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhe era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para suas próprias terras. Por isso repreendi os oficiais e lhe perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Tá. Neemias estabelece o dízimo. Vamos lá. A gratidão favorece o dízimo. Contribuições podem trazer prosperidade. Quanto mais se dá, mais se recebe. Devemos cumprir os nossos votos. O Senhor exige mais do que dízimos. Tudo é de Deus. A contribuição na igreja primitiva. A contribuição na igreja primitiva. Vamos lá. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que hoje distribuíam segundo a necessidade de cada um. Distribuía aonde? Distribuíam ao necessitado. Não era para dar um templo físico, vocês vejam bem. Tá? Olha aqui, ó, a contribuição na igreja primitiva. Olha, só que na igreja primitiva aqui são pessoas, que não era um templo, veja bem. Não havia pessoas necessitadas entre eles. Isso aqui não era nem dízimo, era oferta. Eles davam oferta para ajudar. Donativos, contribuição. Não era dízimo aqui. Ele botou aqui, dízimo é mentira. É justamente para a pessoa pensar que era dízimo para poder continuar dando no templo físico, mas não é. Veja, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Veja bem, distribuía a quem?
aos necessitados. Dízimos e ofertas para suprir necessidades. Mentira. Aqui não é dízimos. Olha aqui. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviveria a todo mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Não era dízimo, era uma ajuda, um donativo, uma oferta. Não era dízimo, tá? Vocês podem ler que não era dízimo, é mentira. Que eles botaram isso para a pessoa pensar que é dízimo. Roubando a Deus nos dízimos. Malaquias 3, 8 e 9. Foi o que ele falou ali, Roubará homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldições, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Mas a gente vai ler Malaquias. Veja. Testando a Deus nos dízimos, Malaquias 3, 10 e 12. Tá. Devemos ter cuidado onde colocamos o nosso dinheiro, Mateus 6, 21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aqui ele está dizendo isso, devemos ter cuidado onde colocamos o nosso dinheiro, para a pessoa levar o dinheiro, dar o dízimo no templo físico, tá? Mas isso aqui não é isso que a Rússia está falando, veja bem, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas aí ele botou isso aqui justamente para a pessoa dar o dízimo na igreja. Dizimar não te livre de outras responsabilidades. Aqui, Mateus 23, 23, Olha só. A mesma coisa que, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Tá falando de quem? Foi o que a gente viu que a Rússia falou, dos líderes religiosos. Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Veja bem, à medida que damos, recebemos. Os dizimistas devem amar. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Não seja servo do dinheiro. Não se vanglorie de ser dizimista. Vamos ver isso aqui. Ele disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e 2 dízimos de tudo quanto possuo. Veja bem, atos físicos. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Tanto é, amados, que em Mateus 25, e a Rússia não vai cobrar dízimos, ofertas, ida ao templo, não. O que ele vai cobrar é o amor ao próximo. Tive fome, tu me deste de comer, tive sede, tu me deste de beber, estive nu e tu me vestiste. Estive doente, tu cuidaste de mim. Estive preso, foste me visitar. É isso que ele vai cobrar. Então vocês vejam bem. Sem amor, nada tem valor. Aqui, e o que isso tem a ver com dízimo? Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Aqui, dê aos pobres tudo que eu possuo. Ele está botando como dízimo, mas isso aqui é dar aos pobres, é oferta, não tem nada a ver de dízimo. Dai o que é devido a cada um. Dai a cada um que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Está falando alguma coisa de dízimo aqui? Exemplo de dízimos e ofertas recolhidos com antecedência. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz aos santos, ele botou aqui dízimos, dízimos e oferta recolhido com antecedência. Aqui não tem nada de dízimo, amado, está falando de oferta, veja. Ora, quanto à coleta que se faz para os separados, separado é quem? São as pessoas, não é templo físico. Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Vejam bem, ele aqui está falando de coleta, não está falando de dízimo. Tá? Para ajudar aos separados, que estavam necessitados, é isso que ele está falando. Ó, contribuição usada para o sustento daquele que administrava o templo. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Vamos ver. Contribuições usadas para o sustento daqueles que administravam o templo. Vamos ver. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que servem no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que o anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Veja, a gente vai ler 1 Coríntios 9 todo sobre a oferta. A gente vai ler, tá? Veja aqui. Contribuições da igreja de Macedônia. Aqui, ó. Contribuições, não está falando de dízimo. Veja. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza afundou em riqueza da sua generosidade, porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos, e não somente fizeram para com os santos, ou seja, e que se fazia para com os separados, pessoas, não era templo físico, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Arro. Veja, aqui está falando de contribuições da igreja da Macedônia, ou seja, para pessoas, e não num templo. Ó, o dízimo de Abraão a Melquisedeque, tá? Não se canse de fazer o bem. Tome cuidado com amor ao dinheiro, tá? Aí eu pergunto para vocês, algum aqui desses tá falando de que Jesus deu dízimo? Ou que os apóstolos deram dízimos? Então vocês vejam bem. Ó, versículo sobre dízimo, ó. Jesus dizimou? A Bíblia não diz, olha isso, veja bem. Olha, sai. Jesus dizimou, sendo bom judeu, Jesus provavelmente dizimava, mentira. A Bíblia não diz se Jesus dizimou, mas ele cumpria a lei de Moisés. Embora o dízimo não seja obrigatório para o cristão, o Novo Testamento ensina que é muito importante ofertar com generosidade para o mantimento da igreja, dos obreiros e dos mais necessitados. Então vocês vejam bem. E Yahushua, ele nunca dizimou, amados, porque ele não praticava obras da lei, tá? Ele não praticava obras da lei no sentido religioso. Ele praticou a lei, o que estava escrito para ele cumprir. Tá? Quer ver só uma coisa? Não vim abolir a lei, olha. A lei, mas cumprir. Olha, Mateus 5,17. Vamos lá. Mateus 5,17. Olha, Yahushua falando, não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Veja. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mas tudo o quê? Tudo que cumpra o que estava escrito para ele cumprir. Ele não cumpriu toda a lei. Porque se ele tivesse cumprido toda a lei, ele iria lavar a mão antes das refeições, e os discípulos, né, dos fariseus falavam para ele, os meus discípulos, não, os fariseus falaram para Yahushua, né, os meus discípulos lavam as mãos antes de comer, e os seus discípulos não lavam.
Por quê? Porque era ato religioso. Entende? Então vocês vejam bem. Outra coisa que eu queria colocar aqui é o seguinte. Peraí. Vim cumprir o que estava escrito. O que estava escrito para eu cumprir nos livros dos profetas e nos salmos. Vamos ver onde está escrito. Mateus 1:22. Ó. Mateus 1:22. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Olha o que a Ruxa falou. Cadê? Ó. Isso aqui é o anjo falando para Maria, né? Para a mãe de Arruxo. Ela dará à luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Arruxo, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Tá, mas não é isso não. Era outra coisa aqui que eu queria mostrar. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Lucas. Ah, sim, Lucas 24:44. Agora é esse aqui. Lucas 24:44. Olha o que está escrito aqui, ó. Alguns dos nossos... Não, 44. E disse-lhes, olha, quem disse e Arruxo, foi isto que eu lhes falei enquanto eu ainda estava com vocês. Tá? Porque aqui ele já estava ressuscitado, né? Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele cumpriu tudo que estava escrito para ele cumprir. Ele não cumpriu a lei toda. Então, como ele não cumpriu a lei toda e o dízimo era a lei, ele não deu o dízimo. Tanto que vocês podem ver, não está escrito aqui em momento nenhum que a Arruxa deu dízimo. Certo? Não estava escrito. A gente viu aqui nisso aqui, ó. Onde está aqui algum versículo aqui dizendo que a Arruxa deu dízimo? Não tem? Não tem na Bíblia. Porque ele não deu dízimo. Certo? Então vamos lá. Agora eu quero ler aqui com vocês 1 Coríntios 9. Certo? Ó. Foi aquele que mostrou, né? É que esse aqui está mostrando aqui o seguinte, amados, ó. 1 Coríntios 9, vamos ver. Contribuições usadas para o sustento daqueles que administravam o templo. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Ele está falando aqui do templo como se fosse um templo físico, para a pessoa dar para o templo físico. É isso que dá para entender, né? Mas vamos ler aqui 1 Coríntios 9 todo para ver do que se trata. Tá? Então, olha aqui, ó. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Arruxa, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente para fazer como fazem os outros apóstolos, ou os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Olha, vamos ver aqui. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente para como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento? Veja, não temos o direito de deixar de trabalhar para termos sustento. Ou seja, por quê? Porque eles trabalhavam. Tanto que o apóstolo Shaul, ele tecia tendas, né? Quem serve como soldado às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto?
Quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debrulhando o cereal. Por acaso é com bois que Yahweh está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele diz: sim, isso foi escrito ao nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debrulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Veja, ele está fazendo uma pergunta. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Entende? Veja bem. O que ele está falando aqui é o seguinte: ele semeia coisas espirituais. Seria demais colher de vocês coisas materiais, ou seja, que der coisas materiais porque eles deram o espiritual? Vamos ver. Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Veja, aqui está falando, se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? De ser sustentado por eles? Mas aqui ele diz, mas nós nunca usamos desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculos algum à promessa de Yahushua. Então vocês vejam, eles não usavam desses recursos, eles trabalhavam. É isso que o apóstolo está falando. Tá? Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Mas aqui ele está falando do físico. Vocês vejam bem. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo físico alimentam-se das coisas do templo e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar físico? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam a promessa que vivam da promessa. Tá? Mas aqui ele está falando, da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam da promessa que vivam da promessa, ou seja, que viva de viver na promessa, de viver no Espírito. Ele não está falando aqui de ajuda, de dar para eles. Veja, ele aqui está comparando o templo físico com o espiritual. Veja bem, vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo? Ou seja, aqui ele está falando do espírito, alimentam-se das coisas do templo, ou seja, do físico. E os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar físico. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam a promessa que vivam da promessa. Ou seja, se você prega a promessa, que é no espírito, no entendimento, então vocês vivam da promessa, que é no espírito, no entendimento. Tá certo? Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Qual direito? O direito de ajudar a pessoas que trabalham no templo físico. Porque ele é do espírito, não do físico. É isso que ele está falando. Mas eu não tenho usado. Vocês vejam bem, amados, como é que eles são maliciosos, que eles colocaram esse versículo só, 9, 13 e 14. Tá? Ele colocou somente esse versículo, 13 e 14. Veja. Olha, da mesma forma o Senhor ordenou àqueles que pregam a promessa que vivam da promessa. Mas aqui, ele não botou isso aqui. Por quê? Veja bem. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego a promessa, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar a promessa. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando a promessa, eu o apresente gratuitamente. Eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Veja bem, ele está falando de gratuitamente, porque as coisas do Espírito é de graça.
Não é nada ajudando. A gente deve ajudar ao necessitado, aos santos, à igreja, que está necessitado, mas não pagar pela promessa, para ouvir a verdade. Certo? Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Como se estivesse sujeito à lei, mas ele não estava sujeito à lei. Por quê? Porque ele está sujeito ao Espírito, a Yahushua. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei. Embora não esteja livre da lei de Yahweh, mas sim sob a lei de Yahushua, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco. Para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para que alguns possam salvar, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa da promessa, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra no ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então vocês vejam bem. Aí aqui, vamos botar aqui, olha. Aí o que ele vai dizer aqui? Veja. Se ele aprovou a prática de dizimar, e se disse em João 13,15 que devemos seguir o exemplo dele, não resta dúvidas de que dizimou. Caso Yahushua não tivesse dizimado, seria um pecador, pois na Bíblia negar o que é de Deus é roubo, Malaquias 3, 8 e 9. E se não fosse um ladrão, Yahushua não poderia ser nosso perfeito Salvador, até mesmo porque ladrões não irão para o céu. Que interessante, gente. Ladrões não irão para o céu, é verdade. Mas quais são os ladrões que não irão para o céu? Tem os ladrões que roubam as pessoas, mas tem outros tipos de ladrões. Então, olha só, veja bem. Aqui, primeiro, a gente viu que não existe versículos que Yahushua deu o dízimo, porque ele não deu, porque eram atos religiosos. E ele cumpriu a lei para que hoje nós pudéssemos ser livres da lei, mas ele não cumpriu tudo. Ele cumpriu, como a gente leu em Lucas 24, 44, que ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir. Vamos lá de novo. Lucas 24, 44, tá? Olha aqui, ó. 44, deixa eu botar aqui. Ele disse-lhes: foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Tá? Mas ele não deu dízimo. Não tem um versículo da Bíblia dizendo que Yahushua deu dízimo, porque ele não deu. Era atos religiosos, ele não praticava atos religiosos. Ele cumpriu o que estava escrito para ele cumprir na lei, mas não como ato religioso, mas ele cumpriu para que nós hoje pudéssemos ter a liberdade de adorar o Pai em espírito e em verdade, tá certo? Então aqui, vamos ver aqui isso aqui que ele botou. Veja, e se fosse um ladrão, Yahushua não poderia ser nosso perfeito Salvador, até mesmo porque ladrões não irão para o céu. Então vamos lá, 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9, vamos ver o que está escrito. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Yahweh? Não se deixe enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Yahweh, tá? Beleza. Nem ladrões. Ladrões aqui pode ser o ladrão mesmo que rouba o próximo, mas pode ser outro tipo de ladrão, vamos ver? Aí ele aqui citou Apocalipse 22, né? 22, 15, veja.
Apocalipse 22:15. Então, vamos lá. Vamos ver o que está escrito aqui, amados. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam mentira. Tá? Ele botou aqui que ladrão está aqui, mas só que aqui está os cães. Tá certo? Só que ele disse, fora ficarão os ladrões. Os ladrões realmente não herdarão reino. Certo? Só, e tem outro versículo aqui, ele botou 22:15, mas aqui está falando dos cães. Mas tem um outro, não sei se é 21, que fala sobre os ladrões também, que vão ficar de fora. Eu não me lembro mais aonde está. Deixa eu ver. Olha, mas os covardes, os incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como um enxofre, esta é a segunda morte. Tá? Aqui todos os mentirosos, idólatras, esses que vão no templo físico, são idólatras. Os mentirosos, líderes religiosos que pregam a mentira e não a verdade. Tá, ok. Aí em Apocalipse 22:15 que a gente viu, né? Fora ficam os cães. Tá? Fora ficam os cães. Aí ele disse que os ladrões, fora ficam os cães. Certo? Vão ficar fora da onde? Do reino. Certo? Então, o que acontece em João 10, ele falou que os ladrões, que a Rússia não é ladrão, porque, olha o que ele está dizendo aqui, vamos voltar de novo. E se fosse um ladrão, Yahushua não poderia ser nosso perfeito salvador, até mesmo porque os ladrões não irão para o céu. Os ladrões não irão para o céu. Mas vamos ver aqui, quem são os ladrões? Porque os ladrões não são, amados, apenas aqueles que assaltam, tá? Que furtam. Não. Vamos ver aqui qual é o outro ladrão que Yahushua está falando? João 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Tá? Já começa por aí, tá falando que é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Que é o pastor das ovelhas? É Yahushua. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Tá? Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem porque conhece sua voz. Leva para fora da onde? Leva para fora da religião. A pessoa sai da religião, vai para fora da religião. Porque Yahushua está fora da religião. Então vamos lá. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai diante delas e estas o seguem, porque conhece sua voz, mas nunca seguirão o estranho, na verdade fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. E Yahushua usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então, Yahushua afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Veja, todos os que vieram antes de mim, aqui eram ladrões, mas não são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram, tá? Tem outra versão que são ladrões e assaltantes. Vamos lá. João 10, 8. Vamos ver aqui. João 10, 8. Vamos botar aqui. João 10, 8 é melhor. João 10, 8.
todos que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz dele, ó. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ó, são, tá vendo? Ali tá eram, mas não é. A versão original é são, tá? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará alimentos, que aqui tá pastagem. Aí aqui, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Quem ele está falando ladrão aqui, amado? Veja, ele disse que ele é o pastor. O ladrão, todos que vieram antes de mim, são ladrões e assaltantes, ou salteadores. Ele está falando o quê? Que todos que vieram antes dele, por exemplo, quem é seu pastor, fulano? Meu pastor é Silas Malafaia. Silas Malafaia é um ladrão. Por quê? Porque o pastor da ovelha é o Silas Malafaia, não é Yahushua. Entende? Então, por isso que ele está falando, todos que vieram antes de mim, por quê? Porque o Silas está antes de Yahushua. Porque as pessoas ouvem o Silas Malafaia e não Yahushua. É isso que ele está falando. Então, aqui ele está falando, o ladrão, que é o líder religioso, vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, ó, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Olha só. Vamos lá de novo em João 10:12. João 10:12 para ver como está escrito aqui. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. O mercenário é aquele que trabalha por dinheiro, que quer dinheiro, tá? Então, o mercenário que não é pastor, e a Rússia está falando bem claro, ele disse, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Tá certo aqui, ó. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas. Por quê? Porque as ovelhas pertencem a Yahushua, mas está no mercenário que não é o pastor. Veja bem. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo as arrebata e dispersa. Aqui o lobo é Terron, Satanás. Certo? Então, vocês vejam bem. Aí, vocês estão vendo que o ladrão aqui, que a Rússia está falando, são os pastores, que são ladrões, certo? Então, desculpa, amados. Então, como ele disse aqui, veja bem, até mesmo porque os ladrões não irão para o céu. Então, esses líderes religiosos também, ó, não irão para o céu, porque são ladrões. Porque a Rússia está falando dos líderes religiosos que são ladrões, que vieram antes dele. E que está guiando as ovelhas que são de Yahushua, que não são deles, mas são de Yahushua. Beleza. Então aqui ele está dizendo também, Apocalipse 22:15, que está dizendo, fora ficam os cães. Tá? Então vamos lá. Ó, Apocalipse 22:15, vamos voltar lá de novo. Aí eles vão e botam isso para o povo. Mas aqui está dizendo aqui bem claro. Fora ficam os cães. Os que praticam feitiçaria, não tem a Universal aí, que eles falam para levar água ungida, entendeu? E ao sal, para pisar no sal, para levar uma rosa ungida, isso é o que? É feitiçaria, é feitiço. Os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam mentira. Então vamos botar aqui, fora ficam os cães. Quem são os cães? Vamos ver? Quem são os cães que ficarão fora, que não herdarão a salvação? Como o próprio Yahushua disse, que eles ficarão de fora? Veja bem, quem são os cães aqui? Isaías. Mais para cá. Isaías 56. Dez e 11. Vamos ver quem são os cães que ficarão de fora do reino.
Tá lento. Eita ferro. Bora? Olha aqui, amados. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. Quem são esses cães que são gulosos, que nunca se fartam? São pastores que nada compreendem. Então esses cães são os pastores, líderes religiosos. Eles ficarão de fora do reino. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Então vocês vejam bem que o Leandro Quadros está aqui falando do ladrão, né? Que ficarão de fora. Mas ele mesmo é um ladrão que vai ficar de fora. E é um cão guloso que ficará de fora. Tá certo? E é por isso, amados, que eles não têm temor. Porque eles sabem que eles não vão herdar o reino dos céus. Eles sabem. Só que eles não falam para o povo quem são os cães. Entende? Então, vamos voltar aqui para a gente ver o que a Yahushua vai falar de novo. Que aqui ele vai dizer, né? Que eles não entrarão que eles herdarão o inferno. Veja bem. Aqui está confirmando, veja bem. Vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra si mesmos, que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Serpentes! Raça de víboras! Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Como vocês escaparão da condenação ao inferno? Ou seja, eles já estão condenados ao inferno. Vocês vejam que em Apocalipse diz, fora ficam os cães. E quem são os cães? Eles, como a gente está vendo aqui, veja. Todos são cães mudos, não podem latir, são sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem. Então, vocês vejam bem que aqui em Mateus 23, que ele estava falando, né? 23. Mateus 23. 23, vamos lá. Ó. 33. Serpentes, filhos de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Veja, como vocês escaparão, ou seja, eles não escaparão, porque eles continuam na mentira. Então vocês vejam bem. E aí,
malandramente, só falando assim, esse moço aqui que é o cão guloso, que é ladrão, ele diz que, né, que as pessoas não vão, cadê? Não irão para o céu, mesmo, até porque os ladrões não irão para o céu. Mas esse aqui mesmo, ele sabe que ele não irá para o céu, que ele já está condenado. Agora vamos ler aqui, amados, Malaquias, né, que ele botou aqui, Malaquias 3, 8 e 9, vamos ler aqui Malaquias, tá? Olha, eu não vou ler todo, tá? Mas eu vou ler aqui para vocês assim, mas vocês leiam todo o capítulo, tá, amados? Tem um vídeo meu também que eu li Malaquias todo, o livro todo. Mas vamos ver aqui, olha. Para quem foi essa carta? Uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel, por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês. A vocês quem? Sacerdotes. Então a carta está sendo dirigida para os sacerdotes, veja bem. São vocês que desprezam o meu nome. Quem despreza o nome que ele está falando? Sacerdotes. Está aqui. Olha, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura no meu altar, ao meu altar. E mesmo assim, ainda perguntam de que maneira te desonramos ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdote, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então, aqui ele está falando para os sacerdotes. Então vamos pular aqui, mas vocês podem ler todas, ó. E agora essa advertência é para vocês, ó sacerdotes. Veja. Está falando para os sacerdotes. Malaquias 3. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim, que é o mensageiro Yahushua. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, e o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como refinador e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim darão ao Senhor oferta com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos templos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó,
não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para você, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Veja, ele que está falando ainda para os sacerdotes, tá, amados? Podem o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda pergunto, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ele está falando para quem? Para os sacerdotes. Por quê? Porque os sacerdotes roubavam nos dízimos nas ofertas? Porque eles ofereciam os animais cegos, como a gente leu em Malaquias 1. Então aqui está falando para os sacerdotes que estavam roubando nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Aí ele está falando, veja bem, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Vocês quem? Os sacerdotes. Aí ele diz, a nação toda está me roubando. Por que ele diz a nação toda está me roubando? Porque como os sacerdotes dele não estavam roubando do Senhor os dízimos e as ofertas, e não estavam ajudando os órfãos e as viúvas, então a nação também começou a dar menos dízimo, começou também a roubar e não dar o dízimo, porque os sacerdotes estavam roubando, então eles também fizeram o mesmo. Mas vocês mesmo estão vendo aqui, ó, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando, ou seja, não só os sacerdotes, mas toda a nação de Israel. É isso que ele está falando. Veja bem, aqui ele botou, ó, aqui, ó, pois na Bíblia, negar o que é de Deus é roubo. Ele só botou isso, Malaquias 3, 8 e 9, mas quem está roubando aqui? Líderes religiosos, sacerdotes, tá certo? Então vamos lá. Aí aqui vem o versículo-chave que eles falam, né? Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Tá? Então veja bem, aqui é o depósito do templo, que ele está falando, mas tem outra versão, vamos lá. Malaquias 3,10. Vamos ver aqui em outras versões como está. Vamos lá, Malaquias 3,10. Mas vocês, amados, leiam tudo, tá? Leiam Malaquias todos, vocês vão ver que essa carta é direcionada aos sacerdotes. Eu, Senhor Todo-Poderoso, ordeno que traga todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Aqui tal, que traga todos os seus dízimos à casa do tesouro. Tá certo? Então aqui, ó, a casa do tesouro, a casa do tesouro, a casa do tesouro. Aqui está aos depósitos do templo. Mas aqui a maioria da Bíblia está a casa do tesouro, para que haja um mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vocês bênçãos sem medida. Quais são as bênçãos sem medidas, amados? Veja. Aqui, ó, traga o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Põe-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-la. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, ou seja, impedirei, tem outra versão que está, impedirei os gafanhotos. Gafanhotos são o quê? As pragas que devoram suas colheitas, mas eles usam no sistema religioso que o gafanhoto é o diabo, tá certo? Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa. Então vocês vejam, leia Malaquias todos, vocês vejam que quem estava roubando a Iarro, né, não era a nação, eram os sacerdotes, e em seguida a nação. Então vocês vejam, por quê? Porque primeiro os sacerdotes estavam roubando, vocês vejam bem, ó. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. Vocês querem os sacerdotes. A nação toda está me roubando. Por quê? Porque os sacerdotes estavam roubando, então a nação toda passou a roubar também. É isso que ele está dizendo. Vocês leiam tudo, vocês vão ver. Tá? Então vamos aqui. Vou fazer o seguinte. Eu vou
Amanhã, tá? Se der, né? Eu acho que eu vou ver se mais tarde eu gravo hoje ainda, mas com a data de amanhã, porque amanhã eu tenho médico. Então eu vou ver se eu vou fazer isso, pra gente dar continuidade aqui ao que ele tá falando, porque isso aqui é muito interessante, para depois a gente voltar aqui na Sônia Hernandes. Eu vou fazer isso, amados, porque eu já gravei hoje 3 vídeos, né, com esse é o terceiro. Então eu vou ver se mais tarde eu gravo mais um outro vídeo para poder postar amanhã, porque aí amanhã eu vou publicar amanhã, tá certo? Para não ficar sem vídeo, tá? Então vamos lá. Eu vou fazer isso, eu vou botar a data de amanhã para ficar bonitinho, porque eu gosto de fazer o vídeo e botar a data certinha, mas aí eu vou botar hoje. Vou gravar ainda hoje, porque amanhã eu tenho médico e eu não sei se vai dar pra eu gravar depois, né? Porque sábado passado eu tava gravando um vídeo e aí meu marido chegou até tossindo, era ele, né? Então, assim, eu não tenho muita liberdade, né? Porque ele faz barulho e tal, né? Então é isso, tá? Então vamos voltar aqui, vamos ver aqui. Não fui eu que inventei. É a tua reação. E a tua reação tem que ser conduzida pela palavra de Deus. Ela tem que ser a tua verdade. Naamã, você veio buscar aqui cura de lepra. Então, cura de lepra, sabe aqui é a palavra profética? Mergulha aí. O que você veio... Então, eu vou parar aqui e aí eu vou gravar ela falando essa parte, tá, amados? Que ela vai falar do dízimo e a gente vai continuar depois. Eu vou gravar primeiro ela falando essa parte e eu vou continuar essa parte aqui, tá certo? Pra gente destranchar isso aqui, para as pessoas não terem dúvida de que esses homens estão enganando, para depois a gente dar continuidade, tá certo? Então, deixa eu virar aqui para vocês, né? Já tem mais de 1 hora de vídeo, né? Mas eu vou fazer isso. Eu vou primeiro aditar algumas coisas aqui em casa, né? Almoçar, tá certo? E mais tarde, né, eu vou gravar mais um vídeo para poder dar continuidade. Mas vou gravar com a data de amanhã e vou postar amanhã, tá bom, amados? Então, que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Olha, se vocês gostaram do vídeo, dê o like. Se não gostaram também, pode dar o dislike. Se estão gostando do canal, se inscrevam, acionem o sininho. Sejam bem-vindos na família de Yahushua, né? Que eu creio que muitos estão ouvindo a voz de Yahushua e estão saindo da porta larga, que é a religião, e entrando na porta estreita, que é Yahushua. Então, que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.